Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para fazer uma breve revisão de arte pensando no Enem. Essa é uma aula especial em que eu vou passar brevemente sobre os períodos, os momentos artísticos da nossa história, desde a pré-história até ali 1700, né? Nós vamos ver muitas pinturas, nós vamos falar um pouco de arquitetura, vamos falar um pouco de escultura também, e faço convite para vocês, tá bom? Para que vocês façam muitas anotações, tá bom? A respeito do que eu vou falar, a respeito do que vai aparecer nos slides. Esse material ele estará nos grupos de Facebook para vocês, tá bom? Para vocês poderem dar uma revisada. Lembrando que é apenas uma revisão, né? Apenas uma é tipo um aulão, tá bom? Sobre arte, pensando no Enem. Então nós vamos realizar análise de objetos artísticos, mas acima de tudo a gente vai entender como que a história da arte ou como que objetos artísticos aparecem na nossa prova. E nada melhor do que a gente iniciar esse papo a respeito do que é a arte, né? E é importante a gente pensar aqui que a arte ela é um conceito variável. A arte em um determinado período histórico era X, e aí um outro período histórico era Y, hoje é Z, né? Hoje a discussão de arte ela ainda está empolvorosa. Faz pouco tempo que teve problemas, inclusive aqui em Porto Alegre, né, a respeito do Centro Cultural, a respeito de uma exposição do Centro Cultural. Teve movimentos políticos, ideológicos, provocaram o fechamento de uma exposição, não sei se vocês lembram disso, né, que havia questões religiosas, havia até objetos artísticos bem afrontosos, digamos assim, né, envolvendo sexualidade, envolvendo gênero, envolvendo questionamento da religião. Então, vocês se lembram disso, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas é só para vocês entenderem que a arte, conforme o período histórico, ela está muito mais ligada, né? Esse conceito de arte está muito mais ligado a respeito da sociedade e em qual período histórico que a sociedade está. Hoje, como definimos o que é arte e o que não é arte? Primeiro, além de que o próprio artista ele fala se o que ele produziu é arte ou não, né? O artista ele sabe se ele está produzindo arte, né? Há toda aquela intenção artística, aquela intenção estética. Lembra que a gente já conversou sobre estética? Aspecto formal, aspecto temático, eles são articulados de uma maneira que nos tire do nosso cotidiano. Além disso, nós temos autoridades que também determinam o que é arte e o que não é arte. E quando eu falo autoridades, eu estou me referindo, além da Associação Brasileira de Artistas, se é que isso existe, né, a ABA, né, com Dancing Queen, nós temos também os acadêmicos, né, os professores de História da Arte, os professores das artes visuais, quer dizer, essas autoridades, as pessoas que conseguiram a autoridade de falar sobre arte e sobre determinar o que é arte e o que não é arte. Além disso, o museu, né, os museus. Se tem uma exposição, tá? No museu, aqui no Centro Cultural, ou no Marx. O Marx é Museu de Arte do Rio Grande do Sul, tá? Temos aqui uma exposição e uma caneca está exposta ali como xícara da vida. Uma caneca vai dizer xícara da vida. 2009, Falasque, tá? Aquilo ali é considerado arte. Se está exposto em um museu, o museu considera aquele objeto artístico como objeto artístico, tá? Lembrando,
estamos num período contemporâneo e nós temos um leque muito maior sobre objetos artísticos, né? Não somente pintura, não somente escultura, a canção é considerada a música, né? A arte, o teatro, a arte, cinema é arte. Em 1500 não tinha cinema. Hoje cinema é arte. Fotografia, não tinha 1500. É arte. A dança é arte. A literatura, a arte. Quer dizer, então nós temos aqui referências, né? Referências, pensando especificamente de pintura, de escultura, de instalações, performances, né? O corpo sendo suporte para para, para a estética artística, hoje é considerado arte. Né? Há algum tempo atrás não era. Né? Dessas manifestações dessas manifestações artísticas que eu falei não era considerado arte. Acima de tudo, gente, arte é conhecimento, né? É importante a gente pensar porque nisso, pois a partir do objeto artístico a gente consegue, além de ampliar a nossa capacidade de receber objetos que não fazem parte do nosso cotidiano, a partir dos objetos artísticos do passado, a gente consegue compreender um pouco, de certa forma, como a sociedade enxergava o indivíduo, como determinados artistas, sendo denominados como artistas ou não, mas que hoje nós consideramos artistas, eles enxergavam o mundo, enxergavam a sociedade, a relação do indivíduo com a sociedade. Então, a partir disso, gente, nós chegamos no questionamento, né? Que é arte? Primeiro, qual é a função da arte, né? Bom, a função da arte, ela é tanto subjetiva, a partir do público, a partir do artista, ela tem uma função social, sim, além da questão subjetiva de nós podemos ter uma relação extremamente individual com o objeto artístico, a função social da arte, ela está muito ligada com a, a revelação do indivíduo em determinado momento, em determinado espaço, a relação desse indivíduo com a vida, a relação do indivíduo com outro indivíduo, com a sociedade. A partir de objetos artísticos, a gente consegue aprender muito sobre aquele período. Não completamente, não se esgota, mas a gente consegue aprender. E função física. Quando eu falo função física, eu falo não de fisicalidade, mas quando eu falo função física, eu falo que, e a gente vai ver na sequência, que nós temos hoje, que nós consideramos objetos artísticos, em um determinado período histórico, não era considerado arte, tinha uma função física, como por exemplo a cerâmica na Grécia Antiga. Não era considerado arte lá, tinha uma função física, guardar água, guardar vinagre, guardar líquido, vinho, enfim. Hoje nós consideramos um objeto de arte, tá bom? E dando seguimento aqui então, tá? Para esse aulão especial, tá bom? Vamos ver então aqui como que nós enxergamos a arte, como que hoje é enxergada a arte na pré-história. Bom, primeiro, né, a gente tem que entender aqui que na pré-história, período paleolítico, entrando no neolítico, o que nós temos são representações de animais em pedras, ali em Altamira, em Lascaux, Lascaux na França, né? O que nós temos aqui são representações de animais, como a gente consegue ver aqui, esse bufão, esse bisão, tá? É que hoje nós olhamos para essas pinturas e dizemos que são pinturas artísticas, porém, no período pré-histórico já se é sabido, já se é teorizado que os homens, né, eles procuravam pintar nas rochas, né, rupestre, rocha, pintar nas rochas desenhos de animais as quais eles queriam dominar, caçar para comer, né? A gente pode voltar aqui no bisão e ver que por que o bisão está desenhado nessa rocha?
Primeiro, né, percebam que a gente tem aqui mais de uma cor, né? Não é somente a cor marrom puxando para o bordô, alguma coisa assim, mas também temos a cor preta. Nós temos aqui, não temos gradações de cor, mas temos aqui mais de uma cor. Então temos aqui policromia, né? Cromo, cor, poli, vários. Então temos aqui várias cores. Eles queriam caçar esse bisão, então eles registravam o desenho do bisão na rocha para tentar prender a alma deste animal, para que a caça fosse bem sucedida. Aqui. Eita. Eita. Assim como nós temos registros também de animais que conviviam com os humanos, não somente para caça, mas também para tentar dominar, como por exemplo este cavalo. E também, entrando um pouquinho no período adentrando o período neolítico, o que nós temos aqui, gente, é também a representação de pessoas. Percebam aqui que nós temos muitas pessoas, parecem que elas estão parece que elas estão de mãos dadas ali na parte inferior da pintura. Parece que nós temos figuras humanas na parte superior. Entre o canto esquerdo e o centro nós temos figuras em transe ali, como se estivessem em rituais, não é verdade? Por isso que a arte rupestre ela é chamada também de arte ritual, né? Arte ritualística, seja para aprender o espírito do animal, seja para representar nas rochas momentos ritualísticos destes indivíduos, não é verdade? E aí, então nós chegamos às características, né, da arte rupestre, né? É a arte pré-histórica. Rupes vem de rocha, né? É um termo latino para rocha. E percebam que essas pinturas que nós vimos, que eram feitas, as tintas eram por pedras mesmo, por sangue, pelo líquido que sai das folhas, enfim, por cuspe também. Percebam que é muito. O homem pré-histórico ele observava e imitava na rocha. Ele tentava imitar da maneira mais realística possível esses animais. As pessoas nem tanto, né, mano? Eles tinham habilidade. Né? E até porque eles não estavam tão preocupados assim. Eles não estavam preocupados com a estética do desenho, com a questão do belo. Eles estavam preocupados mais com a questão espiritual, com a questão ritualística, o fato de registrar na rocha uma figura humana ou uma figura animal. A arte rupestre ela era tanto esculpida, né, rocha com rocha, riscada e tingida. Tingida que eu falei com a produção de tintas, né? E eram pintados com dedos, galhos, com folhas, com sopro, com pelos de animais também. Se pegava o pelo do animal e se esfregava para pintar. Então, como eu já falei para vocês, né, essa ideia do realismo anatômico são elementos realistas que nós vemos nas pinturas, né? Há uma predominância de pinturas animais, tá bom? Fica o convite para que vocês pesquisem mais pinturas, pinturas rupestres, né? Pinturas da pré-história. Predominância de pinturas de animais e policromia. Policromia nós temos mais de uma cor, tá bom? Não é, como é unicromia, não, é policromia, tá bom? Arte rupestre, então, tá? À medida que nós estamos saindo da pedra lascada, entrando na pedra polida, a gente está entrando na era dos metais, o período já é neolítico, nos indivíduos de nômades e puramente caçadores. Nós temos aqui pessoas, indivíduos que estão se concentrando, mas estão ficando estão se concentrando mais em sociedade, perto de rios, como por exemplo o Rio Nilo, e formando ali um trabalho de agricultura, né? Terra perto da água, terra fértil, se planta ali. Então eles estão menos nômades, né? Mais fincados na terra. E a partir daí, gente, eles começam a
a construir, não é instalações a palavra, eles começam a construir a partir de ajuntamento de rochas, a construir uma arquitetura mais espiritual, não vou falar religião, mais espiritual. Eles começam a juntar rochas para que sirva de símbolos fúnebres, espirituais, como, por exemplo, nós temos aqui essas rochas cravadas na terra. Percebam que todas elas estão, né, na vertical, são chamadas de menhir. Menhir são a gente chama de monumentos megalíticos, né, com uma função ritualística também, né, espiritual, fúnebre, onde se colocava os mortinhos, ou para ofertar determinada coisa para um espírito que seja. O que nós temos aqui são os menires, né, que são apenas rochas enterradas no chão. Nós temos também rochas juntadas que mais parecem casinhas, né? Nós temos aqui menires e uma rocha na horizontal. Então temos pelo menos duas rochas, né? 2 menires na vertical e uma rocha na horizontal, formando uma espécie de cabaninha. A esse tipo de construção, a esse tipo de monumento, nós damos o nome de dolmens, tá bom? Então, menhir, dolmens. E temos aqui, vejam só, nós temos um formato mais ou menos circular de vários menires, não é? Alguns têm também dolmens, mas vários menires. Qual é o nome desse tipo de construção, de monumento? Se chama cromelech. Então, quando nós temos vários menires formando algo que parece circular, ou cilíndrico, digamos assim, nós chamamos de cromelex, tá bom? Então, se por acaso aparece a imagem de um menino, de um dome ou de um cromelech na prova, na nossa provinha do Enem, a gente já sabe o período em que está, que é o período ainda pré-histórico, né, ali na transição do Paleolítico para o Neolítico, e também nós sabemos já identificar o nome, olhar para a figura e identificar qual é o nome. Na dúvida, temos aqui um que é bem famoso, né, é muito famoso, ali na Reino Unido, Grã-Bretanha, sim, o Stonehenge. Stonehenge. Temos aqui, né? Vejam que nós temos vários dolmens, na verdade, ou seja, 2 menires e uma rocha aqui formando cabaninha, todos aqui formando um círculo, um grande cromelech com menires e dolmens. Tá bom? Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Ó, temos aqui, ó, monumentos megalíticos, né, com construções de rochas grandes. Falei do menhir, do dolmen, do cromelech. E falei também, né, para fins ritualísticos. Ritos fúnebres, símbolos espirituais e, além disso, também compete a ordem astronômica. Era a partir da posição das rochas, combinado com as estrelas, que já havia um certo mapeamento, não escrito, mas havia um certo mapeamento ali, passado de geração para geração, da posição das estrelas, que cada uma representava espiritualmente, e então as pedras ficavam ali posicionadas para ficarem perto, né, dessas estrelas. Ó, e aqui é uma grandíssima arte que eu produzi para vocês não esquecerem, né? O menhir, o dolmen e o cromelech. Show? Show, né, gente? Showzinho isso, né? Uma aguinha, porque a aguinha é importante. Então, aqui, da arte pré-histórica, o que nós temos? Nós temos pinturas que elas... pinturas nas rochas que
com uma quantidade muito maior de representação de animais, para prender a alma dos animais, para que a caça fosse boa. Há também alguns rituais ali entre os indivíduos, e temos as construções, né, os monumentos megalíticos, tá bom? Menir, Domen, Cromelech. Falta um acento, um acentinho agudo ali no O, mas é porque eu sou um imbecil, tá bom? Aparece na prova uma dessas figuras, a gente sabe identificar o que é, e qual período que é, e qual a função. Olha só que legal. A gente já consegue responder uma questão, caso apareça na prova, e que tem chances. Faz tempo que não aparece a arte rupestre. Esse ano, em 2020, é um bom ano para aparecer. É um bom ano para aparecer, tá bom? Avançando então, vamos para a antiguidade. E ali, ó, atrás, né, do título Antiguidade, a gente já consegue ver uma pintura que a gente, reconhecidamente, a gente sabe que é egípcia, né? Nós sabemos que... E percebam que falta um pouquinho de proporção de corpos, mas isso é proposital, tá bom? É interessante... E vejam só a presença do azul, né? Do lápis lazuli, né? Pedra que... uma pedra que deixa uma tinta azul muito bonita, né? Percebam aqui que nós temos diferença de tamanhos. Percebam que nós temos diferença de cores entre o indivíduo maior e a indivídua menor ali logo atrás. Ali. Percebam que nós temos mais representações gráficas da simbologia egípcia logo atrás ali, né? Tipo hieroglifo, e percebam, né, que o que está sendo representado aqui é a caça, é a colheita, é um trabalho que está sendo representado aqui nessa pintura. Percebam aqui nesta outra que nós também, mais uma vez, estamos perto do rio, assim como essa daqui estamos perto da água. Nesta pintura aqui nós também estamos perto da água, nas pinturas nós também estamos perto da água, e percebam que nós temos diferença de tamanho. Percebam, os dois homens são bem grandes, as duas mulheres ali entre as pernas dos homens são bem pequenas, e há diferença de cores também. E isso é exatamente para diferenciar gênero. As mulheres são pintadas com cores diferentes das dos homens, e é também para marcar a classe. Com certeza esses homens estão em uma classe superior à das mulheres. Vocês estão pegando a ideia? Olha os peixinhos ali no meio, que bonitinho. Vocês estão pegando a ideia, gente? Então, né? Show? Digitem show aí. Não dá pra digitar show. Comentem no, no Facebook. Show! Aí eu vou saber que tá show. Lembrando, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pela rede social de fácil acesso, que é o Instagram, @CristianoVaniel. Tá bom? Avançando aqui então. Vejam só, os egípcios, além de representar momentos bem interessantes da sociedade ali, né, do reino egípcio, principalmente um trabalho que era muito importante, né, que é a questão da colheita, a questão da caça, de viver perto do rio, né, do rio Nilo. Nós temos também aqui a representação de escribas. Percebam que nós temos 13 escribas aqui sendo representados, todos do mesmo tamanho, todos da mesma cor, e registrando um momento muito importante, né? Antiguidade, agora a gente está na história, né? Temos a escrita, os escribas, escrevendo, escriba, escrita, escrevendo, escriba, escrita, escrevendo, escriba, escrita, escrevendo, escriba, escrita, escrevendo, tá bom? Então, o que temos aqui puxa vida, se os escribas estão sendo representados, é porque eles eram extremamente importantes. Claro, porque eram eles que registravam o momento histórico a qual os egípcios estavam passando, eram eles que registravam os pensamentos do rei da rainha, né, do faraó, eles que registravam o faraó sendo a representação de Deus na terra, né, conexão direta com Deus, e eram eles que registravam tudo que acontecia. Os escribas registravam os pensamentos dos faraós, né, como funcionava a sociedade, e muitos papiros, pergaminhos, acho que ainda tem uns ainda em museus espalhados pela Europa, Milão, Itália, França,
E Egito também, né? Principalmente no Egito, né? Egito, maravilhoso. Tá bom? Então, o escriba, dentro da função social que eles têm, eles são muito importantes e são representados. Seja na pintura, seja aí na escultura, como vocês estão vendo, tá bom? Fotinho retirada diretamente do Google Imagens. Então, vejam só, a arte no Egito, hoje nós falamos que é arte, porém no Egito era uma junção, né, entre a questão social e a questão religiosa. Por quê? Porque esses registros, esses desenhos que eles faziam, eram registros para a eternidade, seja físico ou espiritual. Espiritual, por óbvio, e física, tanto na questão de que os corpos, né, dos nobres egípcios, eles eram... depois de mortos, esses corpos, eles eram, de uma certa maneira, compostos para sobreviverem, né, para o corpo se manter. As múmias, né, gente? As múmias. Eles eram como é que é o nome? Taxidermia, não é? Que é o nome que é o substantivo que a gente utiliza para nomear quando no processo de se preservar um corpo, na verdade, ali, principalmente pela mumificação. Uma coisa muito interessante aqui, né, que essas pinturas feitas em paredes, em papiros, as escritas, né, os escribas, eles não eram eram figuras anônimas. Os autores, a gente não sabe quem foi que fez, a gente não sabe quem escreveu, a gente não sabe quem é que pintou, porque a questão de autoria ainda não tinha o conceito de autoria nesse período é bem diferente do conceito de autoria que nós temos, né? Da questão de produzir um objeto artístico, fui eu que produzi, foi um grupo de pessoas que produziu, cada um tem nome, não, é anônimo. E é muito interessante a gente perceber aqui, não, ó, é muito interessante a gente perceber aqui, e eu estou voltando aqui para mostrar para essa pintura, que é para explicar o conceito de lei da frontalidade. Como assim lei da frontalidade? É quando nós temos é quando a gente consegue visualizar o corpo da maneira mais frontal possível, para que nós possamos ver a maior parte do corpo. Porque é interessante que quando a figura que está sendo representada ela morre, os deuses, quando vão buscar o espírito, que consigam ver o espírito e o corpo da melhor, quase na sua totalidade. Então, qual é a melhor maneira de se ver o rosto? De perfil. Tórax para frente, braços de lado, as pernas lado, pés lado, pés lado, perna frente, tronco, braço aqui, braço aqui. Então percebam que é a lei da frontalidade, ou seja, é tentar ver o corpo, a figura humana nessas pinturas egípcias da maneira mais frontal possível, da maneira mais totalizadora possível. Tá bom? Essa é a lei da frontalidade. Como eu já falei, cores e tamanhos diferentes para homens e para mulheres, cores e tamanhos que definem a questão de gênero e a questão de classe também. Falei da presença do lápis lazuli e o antroposomorfismo ele é muito presente, né? Ele é muito presente ele é muito presente na cultura egípcia, né? Em que nós encontramos um corpo de homem com a cabeça de chacal, corpo de homem com a cabeça de águia, né? Horus, Anubis, o próprio Sete também, né? E as pirâmides de Gizé, né? Quéops, Quefren e Miquerinos, né? Quéops foi um faraó, o filho dele, Quefren, também foi um faraó, e o filho do Quefren, Miquerinos, também foi um outro faraó. Então, as pirâmides de Gizé, que são as pirâmides do Egito, né? Cada pirâmide representa um faraó, tá bom? Lembrando que as pirâmides, elas tinham uma função, tanto social quanto religiosa. Qual é a função social? Abrigar o corpo dos nobres e dos seus criados mais próximos. Para aí vem a questão religiosa, para quando os deuses egípcios viessem buscar o espírito, que o corpo estivesse intacto e que o faraó, quando fosse subir para os céus, os seus criados também fossem junto para servir ao faraó. É mole? É mole! E temos na frente das pirâmides, né, nós temos
a nossa querida e amada esfinge, né? Olha a esfinge aí. Olha aquela questão do antroposomorfismo, né? Pata de leão, cabeça de pessoa, corpo felino, é uma mistureba. E a esfinge, ela é famosa por conta do enigma, que ninguém conseguia resolver o enigma da esfinge, né? E aí ela acabava devorando a pessoa que não conseguia responder a pergunta. Qual é o animal que de manhã tem 4 patas, de tarde tem 2 patas e à noite tem 3 patas? Hoje é muito banal, né? Hoje nós sabemos que é o homem, né? Amanhã é representada a infância, ou seja, a criança está andando com as mãos e com os joelhos, né, 4 patas. À tarde é a vida adulta, é o homem usando as 2 pernas. E à noite é a velhice, o homem usando 3 pernas, no caso, as 2 pernas e uma bengalinha. Né? Esse era o enigma da esfinge, né, na mitologia egípcia e também grega. Não, a gente já vai ver a Grécia daqui a pouco. Essa é a mitologia da... Essa é a história, né, mitológica da esfinge. E dentro da mitologia egípcia barra grega, mas grega, um homem conseguiu decifrar o enigma. E aí botou a esfinge para correr, destruiu a esfinge. Né? Decifre-me ou te devoro. Então, Édipo, né? Édipo. Édipo foi o cara que... dentro da mitologia, o Édipo foi o cara que resolveu o enigma e não foi devorado pela esfinge. Vejam só esse desenho aqui, que interessante, né? Porque aparentemente parece que há uma lei de frontalidade aqui também, não tão não tão gritante quanto as pinturas egípcias, mas percebam aqui que nós não temos uma noção de tridimensionalidade. Lá no Egito a gente não tem. E na Grécia, a Grécia recebeu uma influência muito grande do Egito, porque a Grécia Antiga, Egito Antigo, eles tinham relações comerciais e culturais relações muito estreitas. Então a Grécia pegou muito da arte egípcia e, claro, moldou ali junto com a sua mitologia grega, junto com a sua cultura, junto com os seus aspectos sociais, que eram diferentes, né, da questão que era diferente do Egito Antigo. Né? O Egito Antigo misturava sociedade e religião. Portanto, as representações que hoje nós dizemos que são artísticas tinham esse envolvimento, sociedade, essa questão social e religiosa. Na Grécia, não. Na Grécia, é a representação muito mais da mitologia grega. Aqui, nós temos corpos mais proporcionais, por exemplo, do que no Egito Antigo. Aqui, nós temos uma valorização maior do indivíduo, né, com elementos levemente mais realistas aqui nessa pintura, né, nessa pintura grega. Perceba que essa cerâmica devia servir para armazenar água. Mas vejam só, o desenho dessa cerâmica. Hoje nós olhamos para a cerâmica e, nossa, que obra de arte. Mas lá na Grécia Antiga era algo utilitário. Enem 2018. Na Grécia Antiga era uma função extremamente utilitária, era utilizada. A função física era para colocar água, para armazenar água. Hoje nós dizemos que é uma manifestação artística, é um objeto artístico. Show? Show? E vejam só o desenho. Nós não temos aqui a ideia de tridimensionalidade, de profundidade, né? O que nós temos aqui são figuras relativamente planas, mas mais uma vez os corpos são muito têm uma proximidade muito maior com o desenho realista do que, por exemplo, o desenho com os desenhos do Egito Antigo, né? Além disso, eu quero mostrar para vocês também a escultura grega, né? Puxa vida, né? Vejam só essa escultura aqui e percebam, gente, como essa figura humana ela é bem proporcional, né? Parece que é alguém que jogaram mármore por cima e a pessoa ficou dentro. Porque vejam só, vejam os músculos, as costelas, o tórax, o rosto, vejam os detalhes das mãos e dos pés. Parece que essa figura humana ela tá andando, né?
E andar pela Dex, super normal, super de boa, super tranquilo, né? As Olimpíadas na Grécia Antiga, elas eram executadas pelos atletas, todos eles completamente nus, tá bom? Então, vejam só a proporção do corpo, a valorização do indivíduo, a valorização do homem aqui. Claro, né? A Grécia, ela, como o berço da filosofia, né, da filosofia ocidental, ela valorizava muito o indivíduo, o raciocínio do indivíduo, né? Valorizava muito a razão, né? E a pessoa que desenvolve a razão, que atinge o conhecimento, se torna uma pessoa mais equilibrada, mais de boas, mais tranquila, mais serena. E vejam só, um homem perfeitamente são, mentalmente, também é perfeitamente são, fisicamente, né? Levando em consideração o ideal de físico da Grécia Antiga, tá bom? Não estou querendo dizer, ó o meu disclaimer aqui, não estou querendo dizer que a pessoa que tem esse corpo, ela é essa, tem o corpo que você quiser, eu tenho o corpo que eu quiser. E assim, a gente tem que aprender a se amar. Show? Show. Eu passando panos quentes. Mas vocês entenderam o que eu queria dizer, né? Vejam só, essa outra escultura aqui, vejam só as costelas, o tórax deste pai que está lutando contra as serpentes que estão tomando seus filhos, né? Ele quer defender os filhos. Veja a expressão de dor, de sofrimento deste velho guerreiro do exército grego, saiu lá da guerra de Troia para salvar os filhos. O sofrimento que ele está tendo, né? Ali o braço mais erguido aqui, ele está quebrado, mas é porque o tempo quebrou, tá? Mas percebam ali os músculos das pernas, ó, vejam os filhos também, a cara de medo dos filhos, eles tentando fugir, apavorados, tentando fugir. Vejam o sofrimento nessa escultura, né? Ou seja, nós temos a valorização do indivíduo. Se a gente está falando de valorização do indivíduo, a gente está falando de antropocentrismo, né? Homem-centrismo centro. Então, é o homem no centro das coisas. O homem no centro das coisas, desenvolvendo a sua razão, né? Atingindo um equilíbrio, o conhecimento, e tanto na arte quanto na cultura grega, né, antiga, na cultura clássica que nós chamamos, né, nós temos, claro, a representação da mitologia grega como a escultura anterior, né, que é do Laonte, é o nome do guerreiro uh, que está querendo salvar os filhos do ataque das serpentes, né? Como eu falei para vocês, a cerâmica ela é completamente funcional, utilitária e antropoplástica. Homem, plastia, né? Antropoplastia. A plastia é a forma, né? É a forma. Então, o que nós temos aqui é uma cerâmica em forma, quase que uma forma humana. Se a gente voltar, vamos voltar aqui. Vejam só, isso aqui é um exemplo de cerâmica, mas um exemplo de cerâmica antropoplástica. Muitas, assim como jarros, como taças, elas têm a ideia de tentar formar o corpo humano, tá bom? Isso se chama antropoplastia, ou seja, a partir da cerâmica que eu estou produzindo, eu vou tentar na estrutura da cerâmica, não no desenho, no tema, mas na estrutura, não no aspecto temático, mas no aspecto formal, tentar representar o mais próximo possível do corpo humano, tá bom? Tá bom, gente? Show? Além disso, é importante a gente falar da arquitetura grega antiga e falar principalmente das colunas gregas, né? A dórica, que tem origem lá da região Dória, a jônica, que é do período em que os jônios tomaram ali parte do Mar Egeu, ali da volta do Mar Egeu, e a coluna coríntia, né? Então nós temos aqui coluna dórica, jônica e coríntia, né? Arquitetura dórica, jônica e coríntia. Olha só, vamos ver aqui. Nós temos aqui um exemplo, aqui é o templo Partenon, né? O templo para Atenas, Palas Atenas, né? Deus de sabedoria. E percebam que nós temos aqui um exemplo de coluna dórica, né? Percebam que é uma coluna que não tem base, tá bom? É uma coluna
que não tem base, e essa coluna aqui, e essa coluna, percebam que que parece? Essa coluna, percebam, gente, que o capitel dela, ou seja, a pontinha da coluna, ela é bem simples, muito simples, ao contrário da coluna jônica, tá bom? A gente viu a coluna dórica. Na coluna jônica, o capitel, que é a parte ali de cima da coluna, ela já tem uma base, percebam que ela tem uma base para sustentar. E a coluna jônica, ela tem uma espécie de pergaminho, como se fosse um pergaminho. Vocês estão vendo o capitel? A ponta dela, como se fosse um pergaminho. Ou uma... tem linhas aqui, né? Uma estrutura mais cornuda, digamos assim, né? De corno, né? Cornos, né? Mais cornuda. E uma variação da coluna jônica são as colunas chamadas de cariátides, que são colunas em que nós temos mulheres aqui servindo como colunas, né? Cariátides, que tem a ver lá com as mulheres as mulheres cárias, tá bom? E depósito fotos. Super Google Imagens. O que nós temos aqui são a arquitetura coríntia, né? A arquitetura dos corintos, óbvio. O que nós temos aqui, vejam só como o capitel ele é muito mais sofisticado, porque ela tem raminhos e folhas de acanto, que é uma folha típica da região de Corintos, tá bom? Então, a coluna dórica, o capitel, ele é bem simples. A coluna jônica, ela tem ali os corninhos ali, as voltinhas ali que parece que é um pergaminho que está esticado. Mas aí nas pontas, porque com pergaminho tem que fazer assim, parece que fizeram assim na coluna jônica. E a coluna coríntia tem aí essas folhas dessa flor que se chama acanto, tá bom? Da região de Corinto, na Grécia. A Grécia é muito bonito, quem puder visitar, visite também. A Grécia que é maravilhoso, principalmente Atenas, que é sensacional. Na dúvida, eu fiz aqui o... Tentei aqui mostrar pra vocês, ó, o capitel ali, a parte de cima, tá bom? A dórica, a jônica e a coríntia. Percebam que jônica tem um acento circunflexo no O, mas obviamente que eu não coloquei por questões ideológicas, né, pessoal? Então vejam só, tá? Um capitel mais simples, outro capitel que parece um pergaminho e o outro que tem as folhinhas, os raminhos de acanto, tá bom? Dórica, jônica, coríntia, tá bom? Lembrando que esse material estará no Facebook para vocês, tá? Então, colunas gregas. Apareceu uma questão envolvendo coluna grega, já sabemos responder. Já sabemos o nome, o tipo de capitel de cada uma e pertencente ali a qual período, né? Qual período e região dominante ali. Show? Showzinho, gente. Esse aqui é um teatro grego, tá bom? Só pra mostrar um teatro grego, né? Um teatro grego de Atenas, pra mostrar pra vocês, tá bom? Como é que era o teatro. Né? Percebam que o teatro é quase que uma arena, digamos assim, né? E ali no centro é onde os atores se representavam. Lembrando que no teatro grego a gente não tinha atrizes, né? Só os homens eram dignos de representar nas peças teatrais, né? Lembrando que mulher na Grécia Antiga, e Atenas também, não foge disso, mulheres não eram consideradas cidadãs, né? Cidadão era apenas o homem grego. Mas o homem escravizado. Não, estrangeiro, também não. Somente o homem grego. Isso vocês já viram, né? Vocês estão vendo, já viram com o Alejandro, querido. Beijo no teu coração, querido. Saudade tua. Agora eu vou tomar uma aguinha, tá bom? E
Bom, né, gente? Então, voltando aqui, o que nós temos? Arte medieval, né? Vamos ver como é que é a arte medieval? Só por essa, essa ilustração que eu trouxe, né, ali, Baltazar, Melchior, Gaspar, né, os três reis magos, a gente já percebe que a arte medieval ela não preza muito, assim como a arte grega antiga prezava bastante pelos elementos realistas, né? O corpo humano quase próximo do real. Aqui não. Aqui nós não temos questão tanta o elemento da proporcionalidade. Male a gente tem uma profundidade ali, mas percebam que são desenhos planos, chapados, não é tão policrômico assim, eu já posso usar esse termo com vocês, né? Não é tão policrômico assim. Aqui a gente tem já uma utilização maior de cores, tá bom? Essa pintura se chama Jesus entronizando, né, a Nossa Senhora, né? A entronização da Virgem, né? Da mãe, temos Jesus e a Maria. E, puxa vida, né? Olha só, ainda que aonde ela está sentada com Jesus no colo, tá? E atrás ali tem uma base, dá uma impressão. Eles tentavam, de certa forma, criar uma profundidade, uma tridimensionalidade, mas o desenho ele não parece, apesar do efeito nos joelhos, ali com douradinho, com as dobrinhas, para parecer que o joelho está dobrado, não tá tão assim realista. E, professor, mas para mim parece que é realista. Então olhem para a cara da Virgem Maria. Gente, isso é uma cara realista, é uma cara com elemento realista. Olha a cara dela. Ela nem tá querendo ficar ali. Então, e olha só, olha os dedos da Nossa Senhora. A gente não vê pessoas com. Normalmente a gente não vê pessoas com mãos assim, ou com o rosto assim, o rosto mais ou menos. Olha o nariz da Nossa Senhora. E ó, Jesus tá com uma cara adulta, gente. Jesus tá com cara de. Vocês já viram aquele filme O Pequenino? Jesus é o pequenino, gente. Parece um anão. Mas não, Jesus ali, ó, tá dando a benção ali, ó. Ô, mãe, toma a benção. Mas o que importa aqui? O que importa é o aspecto formal? É a estrutura do desenho? Não. O importante aqui, nesse período medieval, é passar a mensagem, é passar o aspecto temático. Qual é a temática aqui? Religiosa. Claro, o que nós temos aqui é um catolicismo querendo estar presente na vida dos nobres, dos aristocratas, dos senhores feudais, da população em geral, dos camponeses. E nada melhor do que propagar uma ideia pela arte, né, gente? Nada melhor do que propagar uma ideia do que pela arte. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a entronização de Nossa Senhora. Percebam que não é um desenho tão realista assim, mas o aspecto formal nem importa tanto. O que importa é o aspecto temático. Pum! Cristianismo neles. Olha só aqui, ó. Falando em cristianismo, cristiano, cristão, Cristo. Aí, ó, Cristo no centro, os apóstolos na sua volta, provavelmente enchendo o saco dele. Vejam os pés de Jesus, vejam as mãos de Jesus, vejam o rosto de Jesus. A gente não vê um cara assim andando no centro, né? A gente não vê pessoas assim andando por aí, não é verdade? Qual é o meu ponto aqui? Mais uma vez, reforçar que o aspecto formal, a forma, a estrutura do desenho, ela não importa, não precisa ter elementos realistas. O que importa é passar a mensagem. É Jesus no centro das coisas. É Jesus no centro. Deus no centro das coisas. Então, se lá no período clássico, no período grego antigo, o antropocentrismo se fazia presente, aqui o que se faz presente é o teocentrismo. Teocentrismo, Deus, centrismo, centro. É o Deus no centro das coisas. Aqui. Teocentrismo. Teocentrismo. Isso é na parte ocidental, tá bom, gente? Por quê? Porque na parte oriental, se a gente for pensar na China, aqui no período medieval, o que a gente tem? A gente tem gravuras retratando o cotidiano, gravuras nem tanto com elementos realistas. Na China, a própria caligrafia chinesa, vejam só, ela é considerada também uma manifestação artística, né, pela estilística da
dos ideogramas. Na verdade, eles já encaravam isso como algo artístico, né? Pegar o pincel, a tinta e fazer o ideograma mais bonito possível. Vejam só, nós temos aqui retratos, né, naturalistas, né, aqui da, da, da população chinesa no seu cotidiano. E os escritos ali que, infelizmente, eu ainda não sei ler, mas estou no caminho para ler. Tá? E pensando ainda no Oriente, a gente tem também os arabescos, né? O interior das mesquitas. Aí a gente já está indo mais para... Veja só, a gente viu a arte católica, a gente viu um pouquinho da arte chinesa e vamos ver um pouquinho da arte islâmica. Claro, olha só, a gente tá vendo aqui, ó, o interior de mesquitas. Olha só que bonito, gente. Olha só a policromia presente aqui e a diversidade de arabesco, de desenhos, né? Dos arabescos aqui. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que... O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que pro lado ocidental, tá? Nós temos uma arte muito mais voltada para a questão religiosa. Uma arte mais transcendental. E no lado oriental do mundo, nós temos uma arte muito mais decorativa. Não buscando tanto a questão religiosa. Tá, a arte islâmica é decorativa, mas está dentro de uma mesquita. Mas ela funciona muito mais como uma decoração ali para servir como uma esteira, talvez para concentração, para buscar ali o teu momento transcendental, mas as pinturas ocidentais, elas visam já isso. Elas já visam o contato com o cristianismo, com o catolicismo. Aqui a gente está vendo a subida do São João. São João, né? João Evangelista. Né? Ele era um dos apóstolos, né? E aqui ele já está subindo para os céus, para o horror das inimigas ali na volta. Né? Ó, aproveitei para anotar. Então, arte decorativa que nós temos. Nós temos os arabescos nos templos islâmicos, as gravuras naturalistas e a caligrafia. A gente pensando na arte chinesa, né? E a arte transcendental, ali mais do período bizantino, ali, né? Quando houve a separação, né? Do Império Romano Ocidental Oriental, ali mais na parte bizantina da coisa, no período bizantino ali, nós temos um tom mais sombrio, como a gente pode ver nessa própria pintura aqui. Sombrio não de dar medo, mas sombrio de ser cores mais chapadas, não é tão colorido, não é tão multicolor assim. É nesse sentido, tá? Que eu tô falando. O teocentrismo está presente, gente, arte medieval. Aqui na nossa parte ocidental, o teocentrismo ele está muito presente. Como eu já falei para vocês, uma estrutura plana bidimensional, principalmente das figuras humanas, tá? Eles tentam dar uma ideia de tridimensionalidade, mas ainda não está tão apurado como a gente vai ver mais para frente. E sim, as figuras humanas, elas estão distantes dos elementos realistas. Então, a arte medieval, nós temos a arte decorativa, a arte islâmica e a arte chinesa, e a arte transcendental, a arte católica. Show? Showzinho, gente. Tá indo, né? Tá, ó, uma maravilha, não tá? Eu acho que tá ficando bacana. Dando segmento aqui, claro, né? A gente precisa ver ainda na arte medieval, a gente precisa ver o gótico, né? A arte gótica. Vejam só, aqui a gente está falando de Notre Dame, tá bom? Notre Dame, né? Pegou fogo. Faz parte, pegou fogo, né? Mas eu tô chorando. Calma, gente, calma. Chama... Como é que é o nome lá da... Chama Andrade Gutierrez para reconstruir. Não vai ter propina, podem ter certeza. Então, nós temos aqui as igrejas da arte gótica, elas são diferentes, né? Levemente diferentes das igrejas tradicionais. Primeiro que o
o contrapeso, né, os pilares das igrejas tradicionais do período medieval são mais fininhas e aqui são mais grossas, sendo que precisam de colunas arcobotantes, né? São colunas e tem uns arcos que se ligam ao contrapeso para sustentar melhor, né? E fica mais bonito também, óbvio. Aqui é um outro ângulo da igreja. Percebam que aqui no meio, nós temos as rosáceas, né? Ó, as rosáceas ali no meio. Rosácea que vem de rosa, né? Então é uma rosa completamente estilizada, tá bom? Típico do gótico, né? Estilizar a igreja, estilizar os seus símbolos, né? A rosa, o que significa rosa, né? Como vem a rosa, hein? Rosa, Nossa Senhora, né? A mãe dele, Nossa Senhora, a pureza, né? A pureza, a virgindade, a rosa, pô. É rosa, gente. Então, rosácea, rosácea. Ó, mais uma igreja, essa não é Notre Dame, né? Essa é St. Mary, lá na Nova Zelândia, tá bom? Presença da rosácea ali, tá bom? Ó, percebam as colunas, elas são muito maiores, tá bom? Mais estilizadas. Aqui nós temos as gárgulas, né? São figuras bem feinhas que servem mais para escoar a água, né? Pela boca ali, ó. Percebam um buraquinho na boca ali, é para escoar a água das chuvas. E também, né? Manda para fora os maus espíritos. E os vitrais, né, gente? Olha só que bonito esse vitral, né? Vitral é um tipo de janela, um tipo de construção com vidro, em que nós temos aqui, é completamente policrômico, nós temos cores saltando aos nossos olhos e contam, né? Os vitrais, eles contam, os vitrais das igrejas góticas contam um momento da Bíblia, né? Um momento católico aqui. Olha só Jesus já na sua adolescência, já com a lâmpada na cabeça, ó, a Maria ali, o Josézinho do outro. Tipo, é Smallville, né, cara? É Smallville. Não tem outra, é Smallville. Somebody save me. Alguém já viu Smallville? Vocês... Olha, eu não quero subestimar vocês, tá bom? Eu não quero. Longe de mim subestimar vocês. Mas vocês estão ligados no Smallville? Smallville, em Townsville. Então, a arquitetura gótica começou lá no norte da França, a partir do século II, se estendeu pela França e por outros países, como nós já vimos. Temos a presença, estou misturando com espanhol. Temos acá também a presença de rosáceas, de rosáceas, né, que nós vimos que é uma rosa estilizada, os vitrais, né, as colunas, elas têm o auxílio ali das arcobotantes, né? As colunas mais finas que eu digo são as colunas mais finas do lado de fora, tá bom? O contrapeso ele é maior, mas as colunas ali do lado de fora são mais finas e arcobotantes. E a presença dos gárgulas, né? Os gárgulas para assustar os maus espíritos, também para escoar a agua. Às vezes eu fico batateando aqui porque eu tô esperando dúvidas, mas eu tô gravando. É gravado isso. Mas eu sei exatamente o que vocês estão fazendo. Ah, tu tá comendo chocolatinho, vendo a aula? Café? Café é bom. Ei, tá tomando cafezinho? Com ou sem açúcar? Não quero julgar, só uma pergunta, tá bom? Responde aí. Ah, sem açúcar? Oh, top. E não podemos nos esquecer iluminuras, né, gente? O que são os iluminuras? Anotem ali. Anotem aí da arte medieval. Iluminuras. Asterisco, bolinha no asterisco. Iluminuras. Iluminuras são desenhos, percebam aqui, desenhos dentro de livros. Dentro de livros que contavam histórias ou relatos, alguma coisa assim. Nós temos
iluminuras também em Bíblias antigas. Aqui Jesus está tomando uma ruim, como vocês conseguem perceber. Então, iluminuras são esses desenhos para enfeitar o livro, né? Desenho com figurinha, né? Quem não gosta de desenho com figurinha? Eu gosto de desenho com figurinha. Eu só leio livro com figurinha. Desenho com figurinha, eu tava falando desenho com figurinha. Ai, desenho com figurinha. Não, quem não gosta de livro com figurinha? Eu adoro livro. Eu só leio livro com figurinha. Não tem figurinha, eu não leio. E falar um pouquinho da literatura medieval, né, gente? A literatura medieval aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do início da literatura portuguesa. Vejam só, o início da literatura portuguesa aqui, ela começou com o trovadorismo, né, ali no século XIII, ali até o século XV, em que nós temos os trovadores, trovadores e as suas cantigas. Os trovadores eram músicos, pegavam suas violas e trovavam. Trovavam cantigas que eram escritas pelos nobres. A gente está no período medieval. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Alguns nobres e a galera do clero, tá bom? Ou autodidatas, enfim. Então, os nobres escreviam as cantigas, repassavam os trovadores e os trovadores tocavam. Tá bom? Daí vem o trovadorismo. E aí nós temos dois tipos de cantigas. As cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas, tá bom? Nós temos dois tipos. A cantiga lírica de amor e a cantiga lírica de amigo. A cantiga lírica de amor é a voz poética. O eu lírico, ele é masculino e ele está cantando uma cantiga de amor para sua amada. Seja a amada a qual ele concretizou o amor, mas normalmente é um amor idealizado, ainda não se concretizou o amor. O que é concretizar o amor? Isso que é concretizar o amor. O amor idealizado é porque ainda não rolou, tá bom? Porém, em muitas cantigas de amor, nós temos um conflito entre o desejo da carne e a questão do pecado, do espírito, né? Porque para concretizar o amor, isso depois do casamento, né? Então, quando o cara tá tendo muita vontade antes, ele acaba entrando em conflito religioso. Sim, os nobres, quando compunham as letras, né? A poesia, né? A lírica dessas cantigas, eles colocavam esse conflito religioso, até porque, né? Nos reinos que nós temos, por exemplo, em Portugal, né? Esses reis, eles eram muito ligados à Igreja Católica, tá bom? Então, a cantiga de amor, eu lírico masculino, cantando para sua amada. A cantiga de amigo, o eu lírico, ele é feminino, é uma mulher. O trovador é homem, mas o compositor é homem. Mas a voz poética, a voz lírica, o eu lírico, o eu poético é feminino, que está cantando para o seu amigo. Claro que não vai dizer que é para o seu amor, porque nesse período aqui, uma mulher dizer que tem um amor antes do casamento era treta ralada, né? Mulher, nesse período, tinha poucas oportunidades, ou quase nenhuma oportunidade de falar algo sobre si, né? Era sempre um caso do homem subjugar a mulher nesse período, né? Então, com exceção das rainhas, né? Ou até as rainhas, vai saber. Só Alejandro fala. Então, eu tô jogando tudo pro Alejandro, né? Então, cantiga lírica, nós temos a cantiga de amor, voz poética masculina para a amada, e cantiga de amigo, voz poética feminina para o seu amigo, que a gente sabe que é o seu namorado, que é o seu amado. As cantigas satíricas são cantigas que são divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio é para falar mal de algo ou de alguém, porém por indireta, não se nomeia. Então, sabe aquela coisa do eu só acho engraçado que tem pessoas que me cumprimentam, mas falam de mim no Twitter. Você tá entendendo? A cantiga de escárnio, ela é uma indireta. A cantiga de maldizer, normalmente, ela tem um alvo específico, é nomeado quem vai ser trollado, tem palavrão, tem palavras chulas, então são mais pesadas. Então, a cantiga de escárnio, ela é mais implícita e a cantiga de maldizer é mais explícita. Uma é indireta, a outra é mais direta, tá bom?
Então temos aqui 4 cantigas, né? As cantigas líricas de amor e de amigo, e as cantigas satíricas de escárnio e maldizer. Passar a régua, avançando aqui para o século XV e adentrando no século XVI, o que nós temos é um período de transição, que é o humanismo, né? O humanismo, ele é um período de transição, por quê? Porque, olha só, porque o trovadorismo, ele se baseia muito nas suas cantigas, e tem, como eu falei para vocês, né, por conta da questão do catolicismo, conflito religioso, pecados, coisas assim, o teocentrismo, anotem aí, o teocentrismo está muito ligado com o trovadorismo, porque o trovadorismo de fato é uma literatura medieval, é o início da literatura portuguesa ali, né? Deixa eu ver, a gente está falando de 1289 ou 1298 até meados dos 1400. A partir dos 1400, nós temos uma poesia mais humanista, uma poesia que ainda tem resquícios desse teocentrismo, mas o pensamento antropocêntrico, ela está se adonando. Por quê? Porque nesse período aqui, século XV, século XVI, nós temos a criação de burgos, né? Nós temos o surgimento da burguesia aqui. Nós temos aqui pessoas produzindo e vendendo o que produzem, o que manufaturam. Nós temos aqui pessoas circulando cada vez mais na Europa. Antes a pessoa nascia em Portugal e ficava em Portugal. Não, agora está indo para França, está indo ali para as terras germânicas, está indo para a Itália, está indo para o Oriente. Até porque nesse período há um intenso comércio de Portugal e Espanha, da região ibérica, com o Oriente, né? Eles passam ali pelo Mediterrâneo, pela região da Itália, pelas repúblicas italianas, e chegam até o Oriente, né? Especiarias, tecido, xalalalala. Gil Vicente é o grande nome do humanismo, tá bom? Ele é pai do teatro português, considerado pai do teatro português, e ele ensinava as peças para o rei Dom Manuel, por exemplo, ali no finalzinho de 1400, início de 1500. Rei Dom Manuel, que é o mesmo rei que vai receber a carta Pero Vaz de Caminha, em 1500, né? E outra coisa também, né, o antropocentrismo, ele vem com força, ainda mais porque por conta da expansão marítima, né, de Portugal, né? Puxa vida, o homem está sendo mais dono de si, o homem está se responsabilizando pelas suas ações. Antropocentrismo está chegando. Teocentrismo ainda está aqui, mas o antropocentrismo está chegando, tá? Por isso que o humanismo ele é chamado de um período de transição. Pois bem, Gil Vicente é o pai do teatro português e ele tem 2 peças bem importantes, né? Que é a Farsa de Inês Pereira e O Alto da Barca do Inferno. O que a gente tem que entender aqui? O que é farsa? Farsa é olha só, vocês vão pausar, vão escrever, né? Então, farsa é um tipo de texto teatral com elementos humorísticos que serve para falar sobre os costumes da sociedade portuguesa, no caso. O alto é A-U-T-O, alto da Barca do Inferno. O alto é um tipo de texto teatral de temática religiosa que tem um final moralizante. Show? A gente viu isso, né, com o Alto de São Lourenço, né? O Alto de São Lourenço do padre José de Anchieta, ali na literatura jesuítica. O alto, a base textual, teatral do alto, vem do Gil Vicente. O Gil Vicente que meteu o alto aí. Tá bom? Então, farsa é um tipo de texto teatral com elementos humorísticos para falar da sociedade. Normalmente para se criticar a sociedade. Tá bom? E a farsa, né? E o alto é um texto religioso, um texto teatral de cunho religioso com um final moralizante. Aguinha porque o derby castiga a garganta. Trovadorismo, humanismo. O humanismo, ele acabou preparando o pensamento antropocêntrico de fato. Vejam só o homem vitruviano aí do Leonardo da Vinci. Olha só, é o homem no centro das coisas. Agora nós temos antropocentrismo roots.
como é que se deu isso, né, gente? Bom, revisando aqui, né? A gente acabou de ver, mas vamos revisar aqui, né? As repúblicas italianas, elas começaram a intensificar o comércio com o Oriente e para terem mais lucros, né? Os comerciantes italianos barraram a passagem dos portugueses e espanhóis. Daí que vem a expansão marítima. Então, esses comerciantes italianos de Gênova, de Veneza, de Florença, eles tinham muita grana e começaram a financiar artistas plásticos para se sofisticar. Tanto a igreja quanto comerciantes começaram a pagar artistas para produzirem obras, esculturas e pinturas. A gente está falando aqui do mecenato, né, gente? Mecenas é o que financia o artista. O artista vai lá e pinta uma pintura, produz uma pintura, né, um objeto artístico para aquele comerciante. Homem vitruviano é o símbolo do pensamento antropocêntrico. E pinturas que a gente já viu, né? Então não vou me demorar tanto. Aqui nós temos o Nascimento de Vênus, do Botticelli, né? A Vênus aqui, ó. Olha só, afinal, voltamos para pinturas com elementos realistas, com proporcionalidade. Temos aqui Nascimento de Vênus, né? Vênus é uma figura mitológica grega. Então nós temos nós temos um resgate do pensamento clássico, da arte clássica, né? Não à toa ali no período da Renascença, né? Do renascimento cultural, ali nas repúblicas italianas, ali no início do século XVI, é chamado também de classicismo, né? Como a gente viu o classicismo em Portugal com Camões. Então, perceba aqui, ó, nós temos elementos realistas nas figuras humanas, nós temos figuras geométricas sendo formadas ali, ó, a estação, o Apolo e aqui no meio a Vênus. Então temos aqui uma figura piramidal, né, uma figura geométrica. Nós temos a noção de tridimensionalidade, ou seja, eu posso atravessar essa pintura, pedir licença para Vênus que está nascendo e, ó, estilo Michael Phelps e nadando na água. Temos já a Mona Lisa, esse retrato, né? Se não é a pintura, é uma das pinturas mais famosas do Leonardo da Vinci. Vejam a serenidade no rosto dessa mulher. Olha só a proporção geométrica aqui, né? Nós temos uma expressão serena, a noção de profundidade, elementos realistas. A gente olha para Mona Lisa, né? La Gioconda, né? A gente olha para ela e, puxa vida, eu poderia encontrar essa mulher em algum lugar da cidade. Mas o Leonardo da Vinci também, né? A Igreja Católica pagava o Leonardo da Vinci também, Michelangelo, também Caravaggio, para fazer Caravaggio mais para frente, mas Michelangelo, o Rafael, né, o Rafael Sanzio também pagavam, a Igreja Católica também pagava para eles produzirem pinturas religiosas. E aqui nós temos a Maria tentando ler, mas não consegue, porque as crianças estão atazanando ela aqui, Jesus e o futuro São João Batista, né? Eles aqui brincando. Vejam só, a noção geométrica, profundidade, bebês que parecem bebês de fato, uma figura humana que parece uma figura humana de fato. Outra pintura religiosa que o Leonardo da Vinci fez é a Virgem das Rochas, ou a Madonna das Rochas, né? Aqui o que nós temos? São duas versões, tá? A mais antiga que o Leonardo da Vinci fez, é a que está mais escura. Eu já vou mostrar, tá? É o que o anjo Uriel tá fazendo assim. Tá fazendo assim, o anjo Uriel, tá? Assim. Vejam só. E o que o anjo Uriel não tá fazendo assim é o Leonardo da Vinci, junto com outros ajudantes, né, com seus auxiliares, ele fez essa outra pintura. Uma tá na França e outra tá na Inglaterra, se não me engano, tá? Aqui o anjo Uriel tá fazendo assim, tá na França, se não me engano. Virgem das Rochas, o que é interessante? Noção de profundidade, elementos realistas no rosto e no corpo. Mas olha só que interessante. Por que foi feita uma segunda versão? Porque a primeira, ela é bem interessante, digamos assim. Vejam só. Primeiro, temos aqui Maria, nós temos Jesus e São João. Detalhe, quem está
abençoando não é, olha só, não é Jesus, é São João Batista. Porque a Maria está com Jesus perto dele e o anjo Uriel está com São João Batista de perto. Então é o São João Batista que está abençoando Jesus. E isso é... Não, quem abençoa é Jesus, né? Bença Jesus, bença, bença, bença. Não. E percebam que a mão da Maria, ela parece garra, né? E o anjo Uriel tá fazendo assim, parece que tá tipo... Né? Ó. Não, assim. Yeah! Então, Madonna das Rosas também é uma pintura importante de se ver. E essa pintura que apareceu em 2010 como questão do Enem, né? Essa pintura é do Rafael Sanzio. A gente já tinha visto uma outra pintura do Rafael Sanzio, né? Se eu não me engano. Que é a donzela com véu. Aqui é a donzela com unicórnio, né? Percebam, semelhante aos outros retratos renascentistas que nós já vimos. Expressão serena, tranquila, né? Olha as colunas ali, ó. As colunas, bem simples, bem tranquila, aos moldes das colunas gregas. Essa coluna tem base, então essa coluna provavelmente é jônica, exatamente, jônica, né? Que tinha base, as dóricas não tinham base. Percebam, né? A expressão serena dessa mulher, uma natureza lá no pátio dela, e que foi Nala, que foi minha gatinha Nala. E um unicórnio, né? Por que unicórnio? O unicórnio é um animal que pertence à mitologia grega, e o unicórnio, ele, pela sua raridade, pelo seu efeito mágico e tal, espiritual, muitos caçadores tentavam caçar os unicórnios, mas eles sempre fugiam, né? Então, mas os unicórnios, eles não fugiam, eles ficavam muito perto de mulheres puras, mulheres gregas puras, ou seja, mulheres virgens. Então, colocar um unicórnio nessa pintura significa um elemento da mitologia grega que representa a pureza e a virgindade. Colocar ela no colo de uma mulher significa que essa mulher é pura, é virgem. Cristiano, por que expressões serenas? Porque a pessoa que está dotada de razão, ela é uma pessoa que está equilibrada. Se a pessoa está equilibrada, ela está com uma expressão serena. Uma pessoa desequilibrada, expressão serena. Expressão desequilibrada, serena. Desequilibrado, sereno. Entenderam a jogada? Sereno, estou racional, estou de boas, estou tranquilo. Algo bem típico do Renascimento, do Classicismo, mesma coisa. Ó, características do Renascimento. Já falei, cultura clássica, nós temos aqui a questão da simetria. Nós temos aqui a noção de perspectiva, de profundidade, e essa profundidade ela é feita também com a luz e sombra, que será bem acentuado na arte barroca, mas há sim o jogo de luz e sombra aqui também. Nossa, eu tô... Por que eu não apaguei a câmera agora, né? Serenidade na expressão, formas geométricas, composição piramidal. Muito importante aqui, né? Além do surgimento da gravura, 1455, né? Como assim surgimento da gravura? Sim, é quando tu grava alguma coisa, né? Pega um pedaço de madeira, tá? Pega um pedaço de madeira e faz um desenho. Joga a tinta ali. Pega um pedaço de pano e, pum, tu grava. Desenho ali. Gravura, né? No caso que eu acabei de fazer foi xilogravura. Nós temos a pintura a óleo. Por que a pintura a óleo? Porque antes era tudo tinta, tinta que secava muito rápido, né? E a pintura a óleo te dá a oportunidade de que tu vá refazendo, tá bom? Vá refazendo a pintura conforme os dias, porque porque a tinta a óleo demora muito para secar, então tu pode ir retocando nos dias subsequentes. Então é muito importante aqui, tá bom? Arquitetura, simplicidade, né? Simplicidade na arquitetura, simplicidade nas pinturas, e as esculturas, elas são extremamente realistas. Vulgo Davi de Michelangelo, né, gente? Todo mundo conhece o Davizinho de Michelangelo, não é? Aqui eu vou ter que... Me desculpa, gente, mas aqui eu vou ter que... Com essa daqui...
aqui o que nós temos, né? Nós temos a pintura do Caravaggio, né? A clássica, já que nós já vimos, a pintura barroca, o êxtase de São Francisco de Assis, né? Quando São Francisco de Assis recebe a intervenção divina para mudar de vida, que ele era muito putanheiro, jogava em máquina caça-níquel e lidava com agiotas. Aí vem um anjinho que cuida dele. Mais uma vez, ó, a noção de pressão no meio do mato, noção de perspectiva, de profundidade. Eu posso passar por cima desse êxtase. E vem cá na linha. Na linha eu tô dando aula. Tô gravando aula na linha. Eu tenho aqui a noção de profundidade, né? Eu posso passar por cima desse êxtase do São Francisco de Assis e seguir no laguinho. E percebam que nós temos aqui uma estrutura, uma forma, né? Um aspecto formal bem próximo, né? do Renascimento, porém a temática ela é religiosa, não é? Claro, né? Porque a gente sabe que o Barroco é a arte da Contra-Reforma, né? Contra-Reforma foi um movimento católico para combater a Reforma Protestante, o protestantismo lá do nosso querido Martinho, do nosso querido Martinho Lutero, como se ele fosse um parça, do nosso querido Martinho Lutero, né? Então a igreja ela buscou manter os fiéis que estavam e tentar arrebanhar de volta os que tinham ido a partir da arte, né? Então passar mensagens bíblicas, mensagens católicas a partir da arte. O Caravaggio foi uma peça fundamental nisso por conta de suas pinturas, como essa, né? Um momento bem importante do São Francisco de Assis em êxtase, né? Tendo uma experiência religiosa extremamente profunda. E aqui a utilização de luz e sombra, ela é utilizada de uma forma bem mais bem mais ressaltada, né? Vejam só que nós temos aqui na volta da pintura, ela é toda escura e temos uma luz projetada ali do canto superior meu esquerdo, né? Tá pintando, tá iluminando. É que eu tô aqui, ó. Eu tô atento com a aula também, desculpa, gente. Então tá iluminando essa uma iluminação divina, digamos assim, né? Iluminando esse momento bem importante do São Francisco de Assis. Temos, como eu já falei, né? Arte da Contra-Reforma. Nós temos aqui conflito não somente entre corpo e alma, né? Mas conflito entre pecado e perdão, corpo e alma. Nós temos luz e sombra, né? Luz e trevas, escuridão. Nós temos aqui a temática de uma realidade muito dura, na verdade. Nós temos aqui uma temática do desengano. A realidade é cruel, é cheia de dúvidas, incertezas. Nós temos um estilo mais sofisticado, seja na literatura, mas aqui pensando em arte, um estilo bem mais sofisticado, como por exemplo, ó, além de trabalhar a fé, olha só a sofisticação dessa pintura, gente. Olha o mamilinho do Davi, olha a expressão de dor e morte do ia falar Barrabás, do Golias, pintura Davi Golias, né, do nosso querido Caravaggio. A Nala agora tá mordendo meu dedão. Vejam a luz mais uma vez. Na verdade, assim, né? Sempre do canto superior, nosso esquerdo, direito da pintura. Iluminando, né? Vejam os detalhes. Nossa, isso parece uma foto, gente. Davi, que futuramente vai ser o Davi, estrela Davi, né? O dos judeus lá, né? Rei dos judeus, rei Davi, né? Rei dos judeus. Essa pintura a gente já viu, né? Nós já vimos essa pinturinha. Outra do Caravaggio, dúvida de São Tomé, né? Jesus, ele foi na sexta, voltou no domingo e essa galera idosa aí ficou, será que é Jesus mesmo? E aí, vejam as ruguinhas, né, no rosto das pessoas. Jesus bolado. Porra, Tomé, tu tá enfiando o dedo em mim, cara, te liga. Mais uma vez a iluminação. Aqui. Olha só, vejam só, o aspecto formal, ele é muito antropocêntrico porque valoriza bastante o corpo humano, mas a temática, ela é teocêntrica, porque ela está se voltando para um assunto religioso, para um tema religioso, para um conteúdo religioso católico, né? Ó a crucificação de Santo André aí,
né? Vejam a expressão de dor do Santo André, as costelas ressaltadas, olha a iluminação. Né? E aqui, né, o Caravaggio representa bem que ele não foi pregado, né? Ele foi somente atado, né? Ele foi somente amarrado. Mas, e a cruz, claro, né? A cruz é X, né? Olha só que interessante. Veja só os músculos desse homem que está atando, né, a mão direita do Santo André. Que quanta dramaticidade, né? Ali, fé e drama, né? Quanta dramaticidade a gente está vendo aqui, né? Quantas ações nós estamos vendo aqui de movimento, de dor, o sofrimento expresso no corpo, nos corpos. E a fé sendo trabalhada aqui, né, gente? E aqui, né, nós temos Judite, a Judite cortando a cabeça do Holofernes. Holofernes também é uma pintura do Caravaggio e também tem a ver com a matemática bíblica, né? Porque Holofernes fazia parte do exército sírio que tomou conta de Israel. E a Judite, junto com a sua criada, consegue adentrar a toca do rei sírio, né? Como o rei sírio, estou aqui, vamos fazer brincadeiras? E aí o rei sírio, acho que eu vou fazer. E aí a Judite vai e mata o rei para defender a sua terra, a terra de Israel, a terra de Davi. Então, temos aqui um momento, e percebam, né, que a criada tá olhando pra Judite com uma cara de tipo, meu Deus, tu tá partindo pro extremo. Holofernes com uma cara de dor sendo decapitado, e a Judite tá olhando pra gente. Ela tá, tipo, boladaça. Tipo, se tu ratear, se tu invadir minha terra, eu vou cortar tua cabeça, tá entendendo? O Síria, rei Sírio, olha só, vocês não vêm pra cá. Se vocês pisarem o pé nessa terra, eu vou cortar a cabeça de vocês. Bacurau. Para aliviar um pouco, né, gente? Vamos aliviar um pouquinho. Nós temos aqui uma pintura, percebam, não é temática religiosa. Essa pintura é do Vermeer, né, um holandês, e não tem temática católica, é simplesmente o retrato de uma mulher. O nome da pintura, A Moça do Brinco de Pérolas, né? Inclusive fica a dica, tá, para vocês, uma dica cultural do Cristiano Vaniel. Eu vou até procurar aqui, pegar os dados direitinho, porque tem um filme. E aí fica a dica, tá bom, gente? Fica a dica aqui pra vocês, tá? Tem um filme que retrata muito bem a história. É uma história ficcional, mas que busca uma história para esse retrato. É uma das pinturas mais famosas do Barroco, do Vermeer, tá bom? A Moça do Brinco de Pérolas. E o nome do filme se chama A Moça do Brinco de Pérolas. Eu vou procurar aqui. A Moça. É que eu esqueci o nome do diretor. A Moça do Brinco de Pérola. Filme de 2003, quem faz é a Scarlett Johansson, tá bom? A Moça do Brinco de Pérolas. O ator que faz o Johannes Vermeer é o Colin Firth, ali do Discurso do Rei, e também, né, ele até ganhou o Oscar, o melhor ator do Discurso do Rei, e também que fez o Kingsman, também, né, fez também Colin Firth. Ele representa o Johannes Vermeer e a Scarlett Johansson representa a Moça do Brinco de Pérolas. Quem dirigiu foi o Peter Weber, tá bom? Peter Weber, e a roteirista é a Tracy Chevalier. É interessante de ver o filme, gente, por quê? Porque o filme representa... O filme, a estética do filme, a fotografia do filme, a direção de arte do filme, ela é completamente barroca. Tem um jogo, assim, ó, um jogo de luz e sombra sensacional. Vejam esse filme. Acho até que esse filme tá na Netflix. Se não tiver na Netflix esse filme, se não tiver no streaming, que começa com N, então fecha esse stream porque tem que ter esse filme. Esse filme é muito legal, gente.
procurem esse filme, tá? Pra ver. Se não tiver nesse streaming, começa com N, deve ter em outro streaming, tá bom? Tá, mas por que o Johannes Vermeer, ele fez o retrato de uma moça que era sua empregada, em tese? Por quê? Gente, a Holanda é protestante. Então eles não vão entrar no jogo da contra-reforma. Estão pegando a ideia? Eles vão pintar com a estética barroca, sim, mas vão pintar outra coisa, tá bom? Scarlett. Vamos ver, tem a moça do brinco. Não tem. Pode fechar o streamer que começa com N, porque não tem, mas é bem fácil de achar. Em locadoras, claro, né? Eu não recomendo a apropriação, né, ilegal de produções artísticas. Esqueceram de mim, tá bom? Bom, gente, então fechamos então aqui, né, esse aulão, essa revisão, né, nesse pouco mais de 1h30. Nós passamos aqui por diversos períodos históricos artísticos, né, períodos artísticos tendo um olhar social, histórico, cultural e um olhar cultural também, para entender a sociedade, como funcionava a sociedade com a cultura, com a religião, para a gente entender como que surgiram o que hoje nós chamamos de objetos artísticos, né? Não vou dizer movimentos artísticos, nesses períodos artísticos em que se teve uma produção artística, desde a pré-história, passamos pela antiguidade, tanto o Egito quanto a Grécia, passamos pelo período medieval, chegamos no Renascimento e estamos encerrando com o Barroco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse aulão, tá bom? Desse aulão especial, desse aulão revisão, né, de artes, pensando em Enem. Lembrando mais uma vez que se vocês tiverem alguma dúvida, gente, a respeito de tudo que eu falei, foi 1h30, eu falei mais ou menos acelerado, talvez, não sei, entre em contato comigo, tá bom? Entre em contato comigo que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá? E vai sair, isso vocês podem ter certeza, vai ser, depois desse aulão, passou alguns dias, eu vou também passar listas de exercícios envolvendo arte no Enem, tá? Envolvendo arte no geral, tá bom? Para vocês resolverem questões a partir dos conteúdos que eu passei para vocês, tá? Bom, gente, é isso então. Quero muito agradecer as visualizações. E uma coisa, tá? Que eu peço que vocês me deem um feedback. Vão lá no Facebook, nos comentários, ou se tiverem vergonha, podem entrar em contato comigo. Me deem um feedback, como é que estão as videoaulas? Tá tudo ok? Vocês gostaram dessa videoaula especial, resumão ali da pré-história até da arte rupestre, até o barroco? Gostaram desse aulão, dessa revisão das obras inéditas, repetidas que eu já passei? Gostaram da dinâmica? Tinha uma musiquinha ali, a música eu peguei, tá bom? Do YouTube Audio Library. Então são músicas que não tem copyright, tá bom? Mas as duas que eu toquei aqui é do Scott Buckley, tá bom? A primeira da entrada se chama Horizons, e a segunda é Discovery. Essa última que eu vou deixar rodando para o encerramento, tá? Me deem um feedback se vocês estão gostando, se vocês gostaram especificamente, tá? Dessa aula ou de alguma outra passada online. Vocês gostaram? Deem um feedback, tá bom? Tanto o Uni Litoral quanto eu quero saber se vocês estão gostando do ritmo da minha fala, da dinâmica, se o movimento das minhas mãos atrapalham, se o tom de voz tá bom. É meio difícil de lidar com a câmera aqui, mas mesmo com essa minha dificuldade que eu tô lidando também, né? Estamos em um estado bem particular, né, de isolamento social, mas está funcionando para vocês. Se estiver funcionando, deem um feedback, por favor, tá? E falem pros seus colegas também. Você tem grupo de WhatsApp, né, de turmas, dá um feedback pro professor Cristiano e tal, prefiro que seja no Facebook, mas se tiverem muita vergonha, pode ser também
pelo Instagram, @cristianovaniel no direct, tá bom? Um beijo, fiquem bem, se cuidem. Tô morrendo de saudade de vocês. E logo, logo nós estaremos perto de novo, tá bom? Bons estudos e se cuidem, pessoal. É isso aí. Falou.